Porto, em que os 6 municípios que assumiram a gestão da STCP se comprometem com metas de gestão, responsabilizando-se pelas compensações de serviço público. Não se pense, contudo, que o Estado Central e o IMT vão sair de cena. Desde logo, o Estado apoia e continuará a prestar apoios ao tarifário. Apoia os espaços 418, que de acordo com a condição de recurso proporciona descontos de 25% ou de 60% ao passageiro. Apoia o espaço sub-23, onde os beneficiários da Ação Social Escolar têm um desconto de 60%, e a partir do ano letivo 2017-2018, todos os estudantes com menos de 23 anos terão um desconto universal de 25%, sendo universal não tem qualquer condição de recurso. Apoia também os reformados, pensionistas e maiores de 65 anos no espaço andante no Porto e navegante intermodal em Lisboa. Apoia o Passo Social Mais em todo o país, com descontos entre os 25% e os 50% para beneficiários do Complemento Solidário de Idosos e do Rendimento Social de Inserção, para desempregados com subsídio inferior a 505 euros e para todos os membros dos agregados familiares cujo rendimento médio mensal seja inferior aos tais 505 euros. Apoia ainda, como sabem, substancialmente o transporte escolar em todo o país. E este ano, 2017, vai ser possível deduzir no IRS 100% do IVA dos passos mensais, que, como sabem, é uma taxa de IVA de 6%. Convenhamos que este é um contributo do dinheiro público muito importante para o setor dos transportes. Nunca estamos naturalmente satisfeitos, mas no tempo atual é uma ajuda importante e é uma ajuda com certeza necessária. Mas o Estado não sairá de cena também na dimensão da capacitação das novas autoridades. Já em 2016, o IMT realizou um conjunto de ações de formação dirigida às novas autoridades. Sabemos que o Regulamento Europeu 1370/2007 impõe que até dezembro de 2019 as redes de transporte coletivo sejam colocadas na concorrência. Isto significa que, a partir de agora e até 2018, se deverão dar início os concursos para a respectiva contratualização. Assim, iremos criar um grupo de trabalho para a capacitação das autoridades de transporte, que terá por missão levar a cabo um programa de formação a nível nacional e preparar documentação técnica de suporte, nomeadamente minutas-tipo de contratualização ou autorização de serviço de transporte, para além do apoio pontual às novas autoridades. Para a constituição deste grupo de trabalho, que será acompanhado pelo meu gabinete, endereçarei convites ao IMT, que estará sempre por natureza e que terá naturalmente a maior centralidade neste grupo de trabalho, à AMT, a Autoridade para a Mobilidade e Transportes, à UTAP, Unidade Técnica de Avaliação de Projetos, e também aos Conselhos Metropolitanos de Lisboa, da Área Metropolitana de Lisboa e da Área Metropolitana do Porto, por serem aqueles que atualmente detêm mais conhecimento nesta matéria. Permitam-me ainda debruçar-me sobre uma matéria que, nas últimas semanas, esteve no radar da comunidade de transportes e também da comunicação social. Refiro-me aos ajustamentos tarifários. Não é demais reiterar que o Governo procura sempre garantir as condições para que o transporte público seja acessível à população, quer em termos de custo, quer em termos da sua própria atratividade. Mas a oferta de transporte existe enquanto existirem operadores, sejam públicos ou privados, com viabilidade económica, capazes de suportar as variações dos seus custos e capazes de libertarem recursos para reinvestir na qualidade do serviço. Um ajustamento tarifário é sempre o equilíbrio entre estas duas dinâmicas, tendo por referência a inflação. Optámos este ano, 2017, por um aumento das tarifas de 1,5%, alinhado com o valor previsto da inflação. E não seria mau que alguns críticos, relativamente a este aumento de 1,5%, revisitassem, por exemplo, os 15% de aumento
que aconteceram em julho de 2011, justamente num período em que, como sabem, se assistiu também a uma grande redução do rendimento disponível das famílias. Ainda sobre este tema, há um aspecto que carece de alguma precisão e que é a forma de implementação dos aumentos tarifários. A formulação atualmente existente, que assenta no aumento médio máximo, proporciona-se a interpretações que podem ser oportunísticas. Tenho mantido um diálogo com o regulador independente, a AMT, no sentido de encontrarmos no plano legislativo uma formulação mais precisa em benefício da transparência do sistema e da defesa do consumidor, que é, neste caso, o passageiro. Minhas senhoras e meus senhores, os últimos anos foram, com certeza, difíceis para o país e o setor dos transportes não foi exceção. Desinvestir num setor como este significa sempre incorrer em custos acrescidos mais adiante. É por isso que trabalhamos arduamente no último ano, no sentido de criar condições para o regresso do investimento público em transportes. Sem querer ser exaustivo, permite-me recordar apenas que foram retomados os pagamentos das compensações do intermodal da área metropolitana de Lisboa, o que significou pagar de uma vez os valores em dívida desde 2014. O Estado estava em incumprimento e este Governo regularizou a situação. Estamos a falar de um esforço de cerca de 14 milhões de euros. Foi também relançado o Programa da Mobilidade Elétrica em Portugal, com a expansão e a densificação da rede nacional de carregamento. Falamos de um investimento de cerca de 8 milhões de euros, já disponibilizados, e estão a ser criados corredores de carregamento rápido, a ser atualizada a rede de carregamento antiga e serão este ano, 2017, instalados novos pontos de carregamento semi-rápido em todos os municípios do país. Todos os municípios do país terão pontos de carregamento da rede nacional de carregamento de veículos elétricos. Está a decorrer um concurso também de financiamento da componente ambiental da renovação das frotas de transportes coletivos, que disponibiliza 60 milhões de euros, o que significa o apoio à aquisição de cerca de 600 autocarros a gás ou elétricos, incluindo as respectivas infraestruturas de abastecimento. Estão ainda em curso investimentos no âmbito dos PEDUs, Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, da ordem dos 785 milhões de euros em todo o país, que incluem também eles a componente da mobilidade, muito orientada para a inter e a multimodalidade, para os modos suaves e, portanto, para a descarbonização do sistema de mobilidade. Apenas para dar um exemplo, estive ontem na apresentação do Plano de Mobilidade Sustentável de Santo Tirso, onde ficou claro que estes investimentos estão a acontecer e que estes objetivos estão a ser materializados. E, por fim, estão inscritos no Plano Nacional de Reformas 500 milhões de euros para a expansão das redes de metro de Lisboa e Porto. Ontem mesmo estive com o Sr. Ministro do Ambiente, no Porto, a anunciar a decisão de criar uma nova linha e estender uma já existente da rede de metro do Porto, num investimento de 290 milhões de euros. Mas o investimento pode e deve ser também imaterial. Também por isso, o Governo tem dado passos decisivos na modernização do quadro legislativo e regulamentar associado ao tema da mobilidade. Criámos em 2016 o regime jurídico do transporte flexível, orientado para a mobilidade em regiões de baixa densidade. Desenvolvemos também uma proposta de lei para regular o TVDE, o transporte em veículos descaracterizados através de plataformas eletrónicas, que alguns gostam de apelidar a lei Uber ou a lei Cabify. A proposta de lei, como sabem, está neste momento no Parlamento, porque vai ser aprovada por essa Câmara. Iremos ainda este ano trabalhar sobre o enquadramento do car sharing e, muito possivelmente, olhar para a questão da condução autónoma, aliás, já aqui referida pelo José Monteiro Limão. Eu não posso deixar de sinalizar a importância da dimensão desmaterializada e integradora da mobilidade, por oferecer ao cidadão a possibilidade de escolher em cada momento e para cada viagem o modo mais apropriado.
O caso da Mobi Cascais, e vejo aqui o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, que é de resto um dos grandes dinamizadores desse projeto, é bem emblemático daquilo que interessa às nossas cidades e vale a pena visitar. Também em Viseu, como ouvimos já, há trabalho feito no domínio das Smart Cities. Estou a trabalhar no sentido de abrir possibilidades de financiamento para este tipo de iniciativas e haverá novidades muito em breve. Minhas senhoras e meus senhores, temos boas razões para estarmos otimistas. O setor dos transportes em Portugal tem, felizmente, atores capazes e motivados, incluindo as autarquias, os operadores e os reguladores, e, portanto, o meu desafio é tão singelo e tão simples quanto isto. Trabalhemos juntos, porque unindo esforços tudo se torna mais fácil. Muito obrigado pela vossa atenção e que tenham um bom dia de trabalho.